Bom, vamos lá. Para quem fez a prova, honestamente, sem colar, né? Vamos comentar, as pessoas vão lembrar, vocês vão lembrar o que foi pedido em prova. Bom, questão número 1, né? A gente estava falando sobre o pterigoide, o processo pterigoide, do osso fenoide, e eu falei sobre as duas lâminas, né? Então eu perguntei quais são as lâminas que apresentam no processo pterigoide do osso fenoide. Fácil, né? São duas, né? Então você já a C, D e E, a C e D, você já descartava logo de cara. Então a gente ficava entre A, B e E, né? Duas lâminas, não na A, né? São elas a lâmina pterigoide lateral esquerda e lâmina pterigoide direita. Não falei nada disso em aula. A gente falou sobre lâmina pterigoidea lateral e pterigoidea medial, tá? Então, a letra B é a alternativa certa dessa questão. Eu coloquei o esquema aqui do lado para vocês, para ver exatamente onde que está o pterigoide, tá? Aqui é o medial, que fica em relação à região medial, a sagital, linha sagital do nosso crânio, e a linha mais afastada, né, a lâmina mais afastada é a lâmina lateral. Então, quem respondeu a letra B acertou. Bom, alguma dúvida na primeira? Todo mundo acertou aí? Essa aí eu errei. Erraram? Eu achei Poxa, que era 4 lâminas. 4? Por causa que é uma em cada lado, não é? Aí ia ser Ah, você pensou no duas. total, não nessa. É, Não. Aí a gente tem que pensar assim, quando a gente pensa em esquerdo e direito, é um só, tá? E aí você pode pensar, podia confundir com a A, mas não em 4 lâminas, porque as lâminas são iguais, né? Elas se repetem, então a gente não conta elas de novo, tá bom? tá bom. A 2 é uma questão dada, a gente fez um exercício em sala de aula, né, para vocês verem como eu sou bonzinho, né? Questão 2 a gente fez aí, onde está localizada a glândula hipófise? Era, se não me engano, a segunda ou primeira questão daquele exercício que a gente fez em sala de aula. Quem fez, quem estava em sala, acertou, né? E quem respondeu a letra B, célula turca do osso esfenoide, acertou. É bem aqui que fica a nossa glândula hipófise. Lembra disso? Todo mundo acertou essa aqui, né? Essa foi o maior índice de acerto da classe. Aliás, o segundo semestre, que eu vou puxar a orelha depois, foi o maior índice de erro. Depois a gente vai conversar com o pessoal aí. Questão número 3. Osso frontal se articula com quais ossos? Eu acho que aqui, deixa eu ver qual que foi o índice de erro aqui. O primeiro semestre e o segundo semestre foi uma pedra no sapato dos 2 semestres. O terceiro até que foi bem. Mas aí você tem que falar todo mundo, né? Não tem jeito. Osso frontal, acho que o pessoal errou porque esqueceu do etimoide. Então, pessoal, foi muito na A e a B, na A e a C, que eu vi. Muitos de vocês foram na A e a C e esqueceram que tem o etimoide. Né? O etimoide é um osso que ainda faz fronteira com o nosso osso frontal. Então, eu coloquei esse esquema para vocês verem. O osso frontal, a pancada de osso que tem em volta deste nosso limite aí. Então, etimoide, esfenoide, parental, nasal, maxila, lacrimal e zigomático. Quem respondeu a letra D acertou. Todo mundo acertou esse aqui? Ou a maioria, o pessoal da turma do segundo semestre errou bem, foi a que mais errou, foi essa terceira questão. O pessoal do Professor, segundo... Oi? desculpa interromper, mas tem uma galera pedindo para o senhor aceitar para entrar na aula. A autorização está automática. Tá bom, vou falar para eles. Tá autorizado automático já. Tanto é que vocês entraram sem eu precisar colocar vocês. Tá? Pega o link direitinho que vocês mandaram, fala para eles entrarem, porque a autorização tá automática. Bom, então, segundo semestre aí, errou em massa essa terceira questão, foi a que mais erraram. Pessoal do segundo semestre aí. Quarta questão. Qual dessas estruturas passa o forame lácero? Então, esse daqui é aquela questão que o professor coloca para ninguém tirar 10, né? Por quê? Porque é uma questão que eu falei pouco em sala de aula, falei pouco em teórico, e foi expressivamente errado por a maioria aqui. O segundo e o terceiro semestre derraparam pesada nessa questão aqui. E qual a estrutura que passa pelo forame lácero? Era só estudar onde estava o oval. Lembra lá na aula prática, muita gente, vocês ficaram muito
preocupados no oval, no forame jugular, no forame magno, no redondo, e aí o ótico, e esqueceram o que estava no meio. Eu vi que muita gente não perguntava do forame lácero, e ele caiu na prova. E, professor, mas você não falou sobre nervo ainda. Mas vocês tinham a opção de pesquisar, né? Porque a gente sabe, a prova tem um caráter de pesquisa, não é mais uma prova que a gente faz a prova presencial, como se faz na sala de aula. Então, vocês tinham como pesquisar e tinham tempo para isso. E erraram essa questão. Então, o nervo que passa aí dentro do forame, aliás, o que passa dentro do forame lácero é um nervo petroso maior. Quem respondeu AD, quem pesquisou, achou, tenho certeza que... Deixa eu ver quais foram os índices de acertos e erros. O quarto semestre, ou segundo semestre, errou em peso a quarta questão também. Vamos lá, quinta questão. Alguma dúvida nesse aqui? Na número 4? Era bem entre o forame, o canaótico, o forame redondo e o forame oval. Era bem no meio, ninguém falava dele e ele caiu na prova. Bom, osso occipital é dividido em segmentos, questão número 5. Marca a alternativa que está ligado em todos os segmentos. Essa questão foi dada também porque estava na aula, né? E quem respondeu a letra A, região basilar, que é essa região base, né, que ela fica bem próximo já da coluna vertebral, por isso que a gente chama de região basilar, e a base do crânio, tá? Porção lateral, tá, que é a parte lateral do osso occipital, e o forame magno e a região escamosa, que eu cansei de falar para vocês lá em laboratório, que é onde a maioria dos nossos músculos se inserem, porque é uma porção bem áspera, então o músculo consegue aderir nessas regiões, por isso que chama região escamosa, tá? Quem respondeu a letra A, essa questão acho que muito pouca gente, não, todo mundo errou. Foi o índice nas 3 semestres, foi o que mais erraram também essa questão aí. Questão número 6, eu acho que todo mundo acertou, a maioria. Era mais fácil, né, também. Qual dessas estruturas é possível se observar na porção petrosa do osso temporal? Aí é uma pegadinha, né? Porque eu selecionei só a porção petrosa, né? Na porção petrosa você vê o quê? Processo mastoide. Porque as outras, você não vê fossa mandibular, você não vê ameato, você não vê processo zigomático. Nenhuma dessas outras estruturas seguram músculos. Por quê? Porque eu estou falando de porção petrosa. Então a gente se preocupa no quê? No processo mastoide. O mastoide sim apoia alguma musculatura que vocês vão estudar mais nesse bimestre agora. Então, é uma questão para quem tivesse atento já de eliminação. A C, D e E, de cara, caia fora. Só ficaria o processo mastoide, que é aquela protuberância um pouco mais rugosa, fica bem na base do crânio, ali no osso occipital. Quem escreveu, no osso temporal, quem assinalou alternativa B, acertou. Até agora, alguma dúvida, gente? Todo mundo tá indo bem na prova agora? Todo mundo tá acertando tudo agora, né, povo? Questão número 7. Essa também eu falei em sala de aula, era uma questão que estava dada também. Quais forames podem ser observados no osso zigomático? Logo de cara, né, a gente já vai tirando já A, B, C, D e E, porque falou mais de 3 forames, não, desculpa, D, porque falou mais de 3, a gente já descarta. Lembra que eram só 3. E aí a gente ficava entre 4 alternativas, porém, a única que fala em zigomático facial, né? A gente tem aí a zigomático temporal e a zigomático orbital, era aí. Então eu coloquei o esquema aqui do lado para vocês verem, a gente falou, lembra? A gente praticamente demorou quase meia hora só para discutir por onde que passava o nervo, por onde saía. A face de trás é um nome, a face da frente era outro. Então o pessoal acho que perguntou, teve muita dúvida na hora da aula, e eu expliquei, e essa questão ela caiu em prova. Então, importante a gente ressaltar, porque vocês vão entrar em nervos daqui a pouco, e a gente vai falar muito desses forames aí, por isso que caiu em prova também. Questão número 8, fácil. O seio maxilar está em qual região da maxila? Dada essa questão, né? Processo frontal, descarta. Zigomático, descarta. Se eu estou falando na maxila, como é que vai estar no alveolar, gente? Como é que vai estar no palatino? Eu vi muita gente colocando zigomático. Errado, gente. Não tá. É no corpo da maxila.
tá? Ele pertence à maxila. Não dá para errar uma questão dessa. Essa questão aqui falava em a B, C, D e E, logo de cara tá tudo errado, né? A gente falava na maxila, não estou falando de outro processo. Então, se eu estou falando de maxila, a alternativa única que tinha aqui era corpo. E vocês assinalavam logo de cara, não precisava nem pensar nessa questão aqui, já partia para A logo de cara. Agora, a questão 9 foi o choro de todo mundo. Eu não sei se o choro foi livre por conta o pessoal não conseguiu fazer o cálculo certo, se apanhou na soma e na divisão. Mas, gente, se acostume com esse tipo de questão. Esse tipo de questão, primeiro, cai muito disso no ENAD. Você soma o número, as questões que estão certas, divide por 2. Por quê? Porque qual que é o intuito do cara que está te avaliando? O intuito é você, primeiro, ler as questões e saber bem o que está sendo pedido, o conceito. E se você souber o conceito, você fala, opa, essas aqui estão certas. Separa as certas e faz uma soma. Somou, gente. Aí depois tem lá nas alternativas corretas, divide por 2. As alternativas enganavam muita gente, né? Todas somando aí, se somasse errado, dava realmente alguma das alternativas que estavam embaixo. Porém, a única errada nessa questão era 81, né? A concha nasal inferior se articula com o etimoide, errado, maxilar, lacrimal, palatina e esfenoide vômero. Então, logo de cara, 81 pontos já saía fora dessa questão. E aí ficaria as outras 4 de cima. Vamos ver se está certo. 1, né? A primeira afirmativa lá, que valia 1 ponto. O osso vômero localiza-se na região central do crânio, logo acima dos palatinos, formando regiões posteriores e inferiores da cavidade nasal. Perfeito. Aí a segunda afirmativa, 3 pontos. Os ossos nasais constituem 2 pequenas peças de formato quadrangulares e simétricos. Eu tenho certeza que todo mundo cai nessa pegadinha. Por quê? Vocês confundiram com a abertura piriforme. E a abertura piriforme não tem nada a ver com os ossos nasais. Eu coloquei até aqui o desenho para vocês verem que não tem nada a ver com a abertura piriforme. Olha onde que está os ossos das conchas nasais, dos ossos nasais. Acima do nariz. Não é dentro. Dentro você pode até falar, professor, tem um formato de pirâmide. Errado. Não perguntei disso. Perguntei dos ossos nasais. Isso era pegadinha. A terceira afirmativa, 9 pontos. Os ossos palatinos se articulam anteriormente com os processos palatinos da maxila, formando sutura palatina transversa. Perfeito. Quarta afirmativa, 27 pontos. O osso lacrimal é composto basicamente por tecido ósseo compacto, perfeito, apresentando formato quadrilátero. Matou a pau essa questão aí. 27 mais 9 mais 3 mais 1 dá 40 pontos, dividido por 2. Alternativa certa, 20 pontos, B. Tá? É muito erro, gente. É muito erro por uma questão que é estilo ENAD. Essa questão é estilo ENAD. Não tem como a gente tirar e colocar a anatomia de uma forma diferente a essa. Você não vai ter uma peça lá na prova do ENAD. Você vai ter exatamente isso. Então, a questão de anatomia que vai ser cobrada de vocês é conceito. É isso aí que vai ser feito, tá? E para fechar com chave de ouro, para a gente conseguir pinçar com o nosso próximo assunto, que seria a mandíbula. Óbvio que eu coloquei um assunto que é o próximo que a gente vai ter. Qual dessas estruturas da mandíbula se articula com o osso temporal? O único que se articula com o osso temporal é a cabeça da mandíbula. Olha o desenho que eu coloquei do lado aqui. Vocês estão vendo aqui na lateral, aqui a mandíbula em verde, e o único que encosta no temporal é a cabeça da mandíbula. Todo o outro resto não encosta nada no temporal, não tem nada a ver com o temporal. Então, logo de cara aí, era fácil também, era uma questão que se tivesse um pouquinho de atenção, acertava tranquilamente. Bom, alguma dúvida até aí, gente? 10 questões? Deu para esclarecer o que vocês erraram aí ou não? Pessoal? Sim. Deu para esclarecer? Ninguém teve dúvida nessas questões aí? A revisão de prova, que isso aqui é uma revisão de prova, gente. Ninguém tem dúvida? Posso prosseguir, então? Bom, primeiro, parabenizar o primeiro semestre, que eu fiquei muito feliz. Aliás, deixa eu parabenizar como um todo. Vocês tiveram média geral de 6,97, tá?
6,97 por uma disciplina dessa, de anatomia, de cabeça e pescoço, é muito bom, tá? Vocês arredondando, vocês tiveram 7, 70%. Ou seja, vocês absorveram 70% do que eu ensinei para vocês. Isso é ótimo, tá? Porém, a gente tem que falar de individualismos aqui, né? O primeiro semestre, por 0,01, foi a maior nota média, 7,25. Ou seja, eu fiquei muito feliz. Por quê? Vocês acabaram de entrar na faculdade, acabaram de entrar nesse novo ambiente louco que a gente está vivendo, tudo online, e tiraram uma nota média, a classe inteira tirou 7,25. Segundo, vocês estão em maior número, tá? Então, isso significa que a chance de vocês terem várias notas diferentes era muito alta, e vocês tiveram uma nota mais ou menos razoável. O terceiro semestre, perfeito, teve 0,01 ponto a menos, foi 7,24 a média da classe. O terceiro semestre também tem um número bom de alunos, foi uma média boa também. O único puxão de orelha vai para o segundo semestre, que a média foi 5,67. Então, gente, o segundo semestre que está aqui tem que melhorar um pouquinho isso aí. Vamos estudar um pouquinho mais. E a lista de questões erradas, vocês praticamente foram iguais. A única diferença aí que eu vi que teve questões muito... As questões que a gente fez em sala de aula, vocês não erraram, porém, teve questões aqui que foi muito comum. A 9, todos vocês erraram. A maioria de vocês erraram. O índice foi super alto de erro. E a questão número 10, que me preocupou um pouco, né? Porque a questão 10 não era difícil. E era uma questão que deu um índice de erro muito alto. Então, gente, tudo que foi feito, tudo que foi analisado em sala de aula e laboratório, eu apliquei nessa prova. Claro, podia ter feito uma prova com 30, 40, 50 questões? Poderia. Mas seria uma prova mais decoreba. Isso aqui era uma prova que vocês iam pensar. Vocês iam pensar e iam executar. Vocês não acharem no Google isso nunca, porque são questões da minha cabeça, eu que bolei essas questões. E fico feliz porque a média foi acima do que eu esperava. Foi 7. Aliás, eu esperava uma média boa, mas 7 foi muito bom. Foi praticamente perfeito, tá? Claro, agora a gente vai ter o segundo bimestre, a virada do bimestre. A gente só tem mais 2 aulas de osteologia, que aí a gente encerra por vez a osteologia, que hoje é a mandíbula e a próxima vômer, palatinos e etc., que é uma aula super curta também, e aí a gente vai começar a entrar em músculos, nervos, artérias, e aí complica um pouco mais. Espero eu que a gente consiga fazer essas aulas presenciais, coisa que eu acho bem complicado, bem difícil por enquanto. Acredito que a gente consiga mais para frente, mas por enquanto, bem difícil. Nossos números só sobem, a gente está vendo mais gente morrendo a cada dia, e eu me preocupo muito com vocês. A gente se preocupa muito com a gente também, né, com os professores que estão lá, e principalmente com a instituição. Então, a gente não pode arriscar vocês estarem dentro de um laboratório, 40 pessoas, 35 pessoas dentro do laboratório, num laboratório que cabe 23. Então, a gente não consegue ter essa liberdade de trazer vocês para a faculdade ainda. Porém, pelas notas que vocês tiveram, as questões que vocês acertaram e erraram, deu para ter um parâmetro que vocês estão bem, tá? Se tivesse algum alarme aqui nessa prova, eu imediatamente ia mudar um pouco o sistema. O sistema de ensino estaria um pouco errado ou fora do caminho. Porém, com uma média 7 geral, não dá para mudar um time que está ganhando, tá? Então, vamos continuar assim, para a gente conseguir chegar agora na virada do bimestre, que complica um pouquinho mais. Bom, feito isso, alguém quer falar alguma coisa? O pessoal ficou satisfeito com a nota? O que vocês acharam? Pode abrir o microfone e falar. Pode xingar o professor se quiser também. Tá gravando, hein? Já tô falando, tá gravando aí se for xingar, viu? Fique à vontade. Professor, eu posso pedir para o senhor voltar no primeiro slide da prova? Essa prova já está no AVA, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Beleza, gente? Então vamos começar então esse assunto de hoje, que acho que é um dos assuntos mais gostosos, que eu adoro dar essa aula de mandíbula.
é um assunto que a gente consegue fluir bem e vocês vão trabalhar muito nessa área, nessa região, tá? E é muito legal de saber que é o único osso do nosso rosto que tem movimento. Não existe mais nenhum osso na face que tenha movimento, que seja a mandíbula. Para que ela tenha movimento, a gente tem que ter alguns recursos. E por que ela tem esse movimento? Porque senão a gente não conseguia mastigar. Então, se ela tem movimento e se ela tem algumas peculiaridades, ela deve ter coisas especiais para a gente falar. E a gente vai falar alguns recursos dela. Um esquemão, logo de cara, para vocês saberem aonde que vocês erraram naquela questão 10, né? Porque aqui tem toda a base do crânio, né? Todo o osso temporal. E aqui aquela eminência articular que a gente cansou de ver lá no laboratório. E o único osso da mandíbula que toca é a cabeça da mandíbula. O processo coronoide não toca. A única coisa que acontece é o músculo temporal que desce na cabeça do processo coronoide. Agora, no côndilo, não é a única parte que toca no crânio. E existe uma proteção para o crânio. Por quê? O que tem dentro do crânio, vocês estão cansados de saber? Nosso cérebro. Então, existem zonas de resistências, que eu vou falar no final da aula, que são programadas para terem fraturas. Porque tudo que a gente tem na face é programado para quebrar, é para estourar. Mas o cérebro, não. O cérebro é protegido. Falei para vocês na primeira aula que vocês tiveram que o crânio, os carros de Fórmula 1 hoje são baseados na estrutura do crânio. Todos. Eles protegem, o cockpit é baseado na estrutura do crânio. Tá? O cockpit é onde o piloto senta. Então, tudo que acontece dentro de um carro de Fórmula 1, a gente pode ter certeza que tem base e explicação científica relacionada ao crânio, tá? É muito semelhante o que eles fizeram com o carro hoje em dia de Fórmula 1. Então, aí eu fiz um comparativo entre a maxila e a mandíbula para vocês verem já logo de cara, né? A gente tem na maxila um osso fixo e a mandíbula logo de cara já vê que é um osso móvel, tá? Na maxila, é uma parte do esqueleto da face, suporta forças oclusais. Na mandíbula, é o único, o osso é único, suporta as forças oclusais. Até aí, os dois são iguais. Keila, tá aberto sua câmera. Pode falar, professor. Bom, aí já começa a diferença. Maxila, a gente não vê músculo inserido. Não tem músculo na maxila, gente. Por quê? Qual que é o motivo de ter um músculo na maxila? A maxila não movimenta. Agora a mandíbula, sim. Tá? E já começa músculos da mastigação que nela se fixam sem o auxílio de outros ossos. Então, gente, a mandíbula é fantástica. Ela é suportada só por músculos e não tem ajuda de nenhum osso do corpo. Nenhum outro suporte. Só músculo suporta ela. Então, quando a gente fala, quando a gente abre, quando a gente fecha a boca, quando a gente mastiga, tudo isso é feito por ação muscular, tá? Por uma simples informação cerebral que a gente manda para os músculos e os músculos executam o movimento. Então, é fantástico esta parte do nosso crânio, porque suporta a carga, protege o cérebro, e é o único que tem movimento. É perfeito. E a gente vai estudar isso a fundo. Bom, logo de cara a gente coloca o osso mais resistente, mais resiliente que a maxila. Ou seja, gente, ele aguenta impacto de todas as formas. Lateral, de cima para baixo, frontal, aguenta. Todos os tipos de impacto vocês vão ver que tem umas zonas de resistências. Além de suportar as forças mastigatórias, tá? Suporta a carga mastigatória. E o osso da mandíbula é muito mais largo, tá? O osso é bastante espesso. O trabeculado esponjoso da mandíbula é muito reduzido. Eu vou ter uma foto que vocês vão ver que legal. É bem mais cortical, ou seja, a parte do osso que a gente vai ver da mandíbula
ela é muito mais forte porque tem essa parte externa muito mais grossa do que todo outro crânio. Se a gente fosse comparar, existem várias comparações da evidências científicas que dizem que se fosse comparar grosso modo, o osso da mandíbula, ele é comparar o crânio perto do osso da mandíbula é uma folha de sulfite, para vocês terem a noção de como alguns impactos no crânio não aguentam mais do que a mandíbula. É comparado mais ou menos a uma folha de sulfite perto da mandíbula, tá? Não é à toa que o pessoal fala, né? O cara tem a mandíbula de aço. Mandíbula, quando o boxeador, ele... Eu vou contar mais para frente, não vou estragar a surpresa, deixa mais para frente. Bom, estruturas da mandíbula, vamos lá. A gente pode dividir a mandíbula em alguns segmentos, tá? O corpo, que é a parte onde tá, a gente fala que é a parte mais forte da mandíbula. A sínfise, que é a parte mais proeminente, se a gente toca na frente do nosso queixinho, tá? Essa parte onde faz a curvinha chama sínfise. Do lado da sínfise, parasínfise, porque ao lado chama né? Parasínfise. Parte alveolar, que é a parte dos dentes, tá? É a parte já onde vai até mais ou menos as raízes dos dentes. Aí nós vamos caminhando para trás. Ângulo, tá? Por que ângulo? Porque é exatamente no ângulo, tá? Tem um ângulo aqui, tem uma... Ele deixa de ser horizontal para ficar vertical. Então, isso aqui é um ângulo, ok? O ramo, por que chama ramo? Porque ele está subindo. Aqui vocês vão ver que tem vários nomes, ramos ascendente, que divide lá em cima em côndilo e processo coronoide. Simples, tá? Então, a estrutura, a grosso modo falando, a gente tem esses 5 ossos aí fundidos, é uma junção, tá? É bem legal de entender isso aqui, porque vocês não vão errar mais. Corpo, ramo, processo coronoide, processo condilar ou cabeça da mandíbula e processo alveolar constituem a estrutura da mandíbula, ok? E aí o que é mais legal está por vir aqui. Vamos colocar essa foto aqui para vocês entenderem. Tá? Eu vou esmiuçar um pouquinho, eu vou falar item por item, mas vamos começar pelo corpo, tá? No corpo que a gente encontra o quê? Esse aqui é o corpo, né? Da mandíbula. Então, vamos se concentrar exatamente nessa região aqui. Gente, o que a gente tem no corpo? Linha oblíqua, tá? A linha oblíqua, por quê? Quando vocês pegarem no laboratório, vocês vão ver que tem uma linha que desce bem do processo coronoide e chega aqui no corpo da mandíbula. Então, esse nome, essa linha, recebe o nome de linha oblíqua. Protuberância mentual é a parte da frente que a gente tem ali a sínfise, tá? Forame mentual é onde sai o nosso nervo mentual. É um buraquinho que tem no queixinho lá na frente, tem dos dois lados. Vocês vão ver isso numa foto de frente aqui. E a sínfise mentoniana, tá? A parte mais anterior, a parte que você consegue pôr o dedo quando você cutucar aqui na frente, colocar a mão no seu queixinho aí, vocês vão ver que é a parte da sínfise mentoniana, ok? É bem tranquilo, o corpo da mandíbula tem esses detalhes. Numa foto um pouco mais ampliada, vocês conseguem ver, ó, forame, linha oblíqua, o corpo, né? Isso aqui é o corpo da mandíbula. Protuberância mentual, aqui na frente a sínfise. A protuberância, vocês vão ver, são 2 bolinhas, uma de cada lado. Eu vou mostrar para vocês já já. O processo coronoide e o processo condilar. Ou côndilo ou cabeça da mandíbula. Isso aqui é o que encaixa lá no nosso osso temporal. Tá ok? Generalidades. O osso da mandíbula parece uma ferradura. Faz um U, né? É exatamente igual uma ferradura. É o osso mais forte do esqueleto dentofacial, inegavelmente, tá? É o único osso móvel e localiza-se inferiormente à nossa face. Então, na nossa face, é o osso mais inferior da face. Ele acaba na parte inferior e é o último osso da face. Osso ióideo, que a gente tem aqui no gogó. Se vocês colocarem a mão aí no gogózinho de vocês, tá? Aí vocês vão sentir um osso aí. Esse chama osso ióideo. Mas a mandíbula são capazes de fixar músculos. Então,
a abertura e fechamento da boca, a mastigação, quem trabalha são esses dois ossos. Os músculos se apoiam neles para a gente conseguir abrir e levantar e fechar a boca. Sem esses ossos, sem o ocioide, a gente não consegue abrir a boca. Tá? A gente vai estudar na estrutura muscular, o ocioide, ele é fundamental para a gente abrir a boca. Se não existisse esse osso, a gente não conseguiria abrir a boca. Então, ele é formado por corpo e dois ramos. O corpo, a gente já comentou, e os ramos é um de cada lado, tá? Ramo ascendente posterior, que é essa parte aqui. Ramo posterior, tá? Que é a outra parte. E o ramo superior, que está aqui em cima. Áreas de transição entre corpo e ramo, o corpo está aqui e o ramo está aqui. Isso aqui chama ângulo, como eu já falei para vocês. Lembra no começo da aula que estava falando para vocês de protuberância mentual, que é essa parte aqui? Nessa foto de frente, a gente consegue ver. São essas duas bolinhas aqui, ó. Tá? A sínfise é no meio. Aqui são as protuberâncias mentonianas. Perfeito, gente? Até aí, alguma dúvida? Tranquilo, gente? Posso continuar? Pode. Bora. Então, vamos lá. Deixa eu ver só como é que tá. Se o pessoal já entrou. Todo mundo já está na sala. Ah, tá todo mundo aí. Então, vamos lá. Vamos continuar. Quer dizer, 29 pessoas, é todo mundo. Tem bastante gente aí que não está aí na aula. Mas vamos lá. Bom, corpo da mandíbula, né? Ainda falando sobre o corpo, a face externa, tá? Sínfise mentual. Vocês estão vendo, ó, as duas bolinhas, que são as sínfises, tá? E aqui no meio tem um tracejado verde, tá? O que acontece? O lado esquerdo se junta com o lado direito da mandíbula, tá? E aí no meio forma-se a sínfise mentual. Por isso que é uma depressãozinha que tem no meio, por isso é chamado de sínfise. Vem o lado esquerdo da mandíbula juntando com o lado direito da mandíbula. No meio forma uma depressão e ao lado a gente tem aquelas protuberâncias mentuais. O forame mentual vem logo atrás das protuberâncias, que são esses dois aqui. Direito e esquerdo. Tá? E aí, os anatomistas, né? O pessoal da anatomia inventou aí mais um nome para complicar vocês, tá? Que é o tubérculo mentual, que é toda essa região que compreende sínfise e as duas protuberâncias mentuais. Isso chama tubérculo mentual. Esse triangulinho aqui, então, para vocês hoje, é mais conhecido agora de tubérculo mentual. Se eu falar para vocês o que é sínfise, está no meio. Se eu perguntar para vocês o que é proeminência mentual, é as duas bolinhas. Se eu falar que é tubérculo mentual, é os três. Tá? Esse triângulo, essa tríade. Tá? É bem simples de entender, então a gente consegue evoluir. Aí, se alguém tiver dúvida, vai parando e vai perguntando, tá bom? Professor, licença. Feche para mim, por favor. Professor? Estou escutando, pode falar? Então, essas duas bolinhas que ficam no meio da síntese, ele é a... Proeminência mentual. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Desculpa, protuberância mentual. Estou falando proeminência. Ah, tá. É porque eu tinha colocado protuberância aí. Isso, desculpa, tá protuberância. Tá bom, perfeito. Protuberância. Obrigada. Protuberância. É que é proeminente, mas chama protuberância. Então, essas duas bolinhas aqui na frente é protuberância. E no meio, a sínfise. O triângulo, tubérculo. São os três. Bom, face externa, né? A gente tem a linha oblíqua, que quando você desce lá do processo coronoide, tem aquela linha que vai até o processo lá, até a protuberância mentual e começa lá atrás. Sai do processo coronoide, descansa na mandíbula, no corpo e vai percorrendo todo o longo eixo da mandíbula até chegar na protuberância mentual, que fica lá na frente, ok? Essa é a nossa querida linha oblíqua. Vocês vão ver que essa linha não está de propósito, é uma linha de extrema força, é um reforço para a mandíbula, tá? E aí nessa linha,
a gente tem alguns músculos. Aí a gente já vai começar a entrar em músculos, porque já é tema dessa segundo bimestre. São 3 músculos que a gente tem nessa linha. O músculo bucinador, o músculo depressor do lábio e o músculo depressor do ângulo da boca. Tá? Então, são os 3 músculos que inserem, a sua origem nessa linha oblíqua. Claro, não é os 3, um em cima do outro. São 3 de formas dispersas, diferentes inserções. Não são tudo na mesma região. Hoje, vocês precisam saber que na linha oblíqua existem esses 3 músculos. Na aula de músculo, vocês vão ter que saber aonde estão esses músculos, tá? Claro que ainda não é motivo para vocês ficarem ainda de cabelo em pé, porém já vai começar a complicar quando chegar em músculos. Então, e a inserção, né, a origem deles é na linha oblíqua, e a inserção dessa parte vem para baixo, é no platisma, que é aqui no pescoço. A gente vai estudar também músculo, basta saber isso hoje, que essa linha oblíqua é muito importante, guardem aí, por isso que existe essa linha oblíqua aí. Bom, a face interna, a parte interna da mandíbula, a gente vê algumas também estruturas importantes. Espinha mentual. A espinha mentual fica bem atrás mesmo, quase no bordo, quase ali na base da mandíbula. A gente vê atrás umas depressões, tá? E na parte de cima, bem perto dos incisivos, a gente vê uma elevaçãozinha, tá? Que é a espinha mentual. É uma elevação irregular, tá? Na região da sínfise. E tem 2 tubérculos. Vocês vão ver em anatomia radiográfica logo, que isso aí dá para ver em anatomia radiográfica e só na peça também, só na mandíbula vocês conseguem ver. Esses tubérculos superior e inferior. São 2 bolinhas. Nessas 2 bolinhas incidem 2 músculos, aliás, tem origem 2 músculos, o genioglossus e o genioide. O que faz esses 2 músculos? É o assoalho abaixo da boca, assoalho da boca, abaixo da língua. Então, vocês colocando aí a língua por baixo, aí, se vocês conseguirem inverter a língua, vocês vão dar de cara aí, vai sentir o genioglossus e o genioide, tá? É eles que estão movimentando a sua língua, tá aí embaixo, justamente eles que fazem a movimentação do assoalho da boca, tá ok? Isso é muito importante, guardem também essa informação, que lá na frente a gente vai precisar delas. E é parte de trás, tá? Da mandíbula, lá embaixo, quase na base, que esses 2 músculos incidem. Por isso que é assoalho de boca. Linha milioide, aí a parte de dentro da boca, tá? E a gente está aqui nessa linha, que ainda não vou falar o nome, vou deixar, daqui a pouco vai falar sobre essa linha. E aqui embaixo a gente tem a linha milioidea, tá? Ou milioide. Cruza diagonalmente a face interna da mandíbula, abaixo da espinha mentual. Olha onde está a espinha mentual. Lembra lá que vocês colocaram dedo aqui, o pessoal falou, o que é isso aqui, professor? Isso aqui é espinha mentual, tá? É onde entra o nervo alveolar inferior, é bem aqui. E olha só, eu até risquei aqui para vocês entenderem, olha só, essa aqui é a linha milioidea, essa é a linha, tá? Abaixo da espinha mentual, na altura de terceiros molares, ela começa, tá? E vai terminar lá perto dos pré-molares, ok? Divide aí a face interna em 2 fossas. A gente tem a fossa submandibular e a sublingual. Ok? São 2 fóveas, são 2 depressões. Fóvea, lembra lá, depressão. Submandibular e sublingual. Por quê? Aqui está a língua, gente? Não, a língua está aqui. Então, aqui, sublingual. Submandibular, abaixo da mandíbula. Está aqui embaixo. Fácil, né? Não dá para a gente errar aí. Na linha milioidea ou linha milioide, a gente tem um músculo que origina-se aí. Músculo milioide. Vocês vão ver isso também. Importante músculo também, depressor da mandíbula. Ele está fixado lá no ióide, lá embaixo, e ele ajuda a abaixar a nossa boca, a nossa mandíbula, tá bom? Fácil de entender, e aí a gente vai entrar em músculo já, então guardem essas informações aí. Borda inferior, tá? Aí é fácil da gente até nós mesmos nos examinar e tocar na nossa mandíbula. Bem abaixo, aqui no ângulo, bem perto do ângulo
tá? Da mandíbula, bem próximo do ângulo. Pouquinho antes, a gente tem uma depressão. Essa depressão chama depressão pregônica ou goníaca, tanto faz, tá? Alguns autores falam pregônica, outros falam pregoníaca. Aí essa depressão tem o nome. Então é antes do ângulo, a hora que começou a chegar no ramo, começou a subir a mandíbula, a gente tem essa depressão. E atrás da mandíbula, bem próximo das espinhas genianas, que eu vou passar aqui de novo nas espinhas genianas, aqui atrás das espinhas mentuais, desculpa, espinhas mentuais, a gente tem a fossa digástrica, que aí a gente vai ter um músculo digástrico aí, tá? A inserção do músculo digástrico. Também é importante a gente saber, porque a estrutura recebe o nome do músculo. Então, tem duas partes importantes na parte de trás da mandíbula. A fossa, a depressão pregônica e a fossa digástrica, tá bom? Fora ali que a gente tem as espinhas mentuais, que é onde insere os músculos genioide e o gênio glosso. Pode falar. Uma dúvida. No bimestre passado a gente estava vendo os crânios e aí tem diferença entre os crânios masculinos e femininos. A mandíbula é um desses ossos que tem muita distinção entre um e outro. Angulação, largura. Esses adendos são exatamente iguais do homem e da mulher? Sim, sim. Ou não? Não, são iguais. O ser humano é um só. O que muda é tamanho, espessura, robustez, né? Aí muda um pouco. Os ângulos. O ângulo da mandíbula do homem é um pouquinho mais agudo, mais reto. O ângulo das mulheres é um pouquinho mais sinuoso. Mas hoje em dia, com essa parte de harmonização orofacial, o pessoal tudo quer deixar o rostinho quadradinho, né? E acaba aguçando um pouquinho o ângulo da mandíbula. O pessoal aplica ali Mas é igualzinho. Se aplica no crânio feminino, se aplica no crânio masculino. Tá bom? Professor. Oi, fale. Aproveitando que o senhor está falando disso de estética, quando retira aquela gordura da bochecha, ela não vai fazer falta no futuro? A gente, quando for entrar em músculos, a gente vai falar sobre isso. Eu, inclusive, vou colocar um artigo meu, certo, que descendo a lenha nisso aí, né, na bichectomia, né? Isso justamente. Eu tenho um artigo meu, uma revisão da literatura sobre isso. Mas para adiantar um pouquinho para vocês, já existe até reversão já dessa cirurgia, para vocês terem uma ideia. Então, a ideia não foi muito bem aceita de bichectomia. Já existe até a ideia agora de cirurgia de reversão da bichectomia. Mas, lá na frente, guarda essa pergunta para quando a gente entrar em músculos bucinadores, macetéricos, aí a gente conversa sobre isso. Beleza. Fechou? Valeu. Bom, mais uma foto da face interna, agora sem aquelas setaiadas todas, para vocês entenderem. Vamos lá, espinha mental, que é essa parte aqui anterior, né? A gente tem a espinha do músculo genioide, que é mais embaixo, e bem no meio a espinha do músculo genioglosso. Se a gente vê isso na radiografia, é nítido, gente. São duas bolinhas, é bem legal de ver nas radiografias, aparece direitinho, principalmente nas oclusais. Vocês vão aprender essa técnica de radiografia oclusal, aparecem essas duas bolinhas aí. E a fossa digástrica, gente, ela é igualzinha de um lado e de outro, ó. Essa fossa aqui, ó, é onde o músculo digástrico vai originar, bem aqui. Professor, mas por que o músculo vai inserir aí? É porque a gente abre a boca. Esses três músculos juntos abrem e fecham a nossa boca. Olha quanto músculo precisa para a gente ter para abrir e fechar a boca, é impressionante. Mas ele é depressor também da mandíbula, ok? A gente vai estudar isso aí. Lá no Atlas de vocês, se vocês quiserem já adiantar, no Atlas não, desculpa, no roteiro de vocês já existem os músculos e já tem a origem e inserção de cada um. E a função de cada músculo lá. Se vocês quiserem já adiantar isso tudo, pode ficar à vontade. Bom, borda superior. Agora a gente vai subir na mandíbula. Tá? É isso, na mandíbula. Vamos subir lá para a parte quase perto do osso temporal. Então, vamos lá. Borda superior, processo alveolar. A gente já está falando de dente. Próximo de dente. Processo alveolar é tudo isso aqui. É tudo que envolve o dente, raiz, ligamento, cemento, tudo. Esse
é o processo alveolar. Dentro do processo alveolar, a gente tem algumas peculiaridades aí. Nós temos a lâmina óssea, alvéolos, septos e algumas eminências, tá? Vou falar daqui a pouco mais individualmente de cada um deles na foto, para vocês entenderem melhor. Basta guardar aqui que essa parte da base da mandíbula, da base superior, já compreende dentes, ok? Já temos dentes aí na região. Bom, ainda sobre generalidades, a gente pode falar que a mandíbula existe em 2 ramos, ramo direito e ramo esquerdo, tá? Esses 2 ramos aí, claro que aí que os processos condilares se conectam com o crânio, o formato é retangular, a gente tem um formato, tá? Retangular, se vocês fecharem aqui direitinho, ó, retangular, face interna e externa, borda superior e borda inferior, processo condilar e processo coronoide. Coronoide sempre esse chifriozinho aqui, ó, coronoide, tá? E para não confundir, né? E aqui é o condilar, ok? No ramo, a gente tem quase perto do ângulo uma porção da mandíbula que ela é bem rugosa. Aí incide, ou seja, a inserção do músculo masseter, um dos músculos mais importantes da mastigação. É bem lá no ângulo, tá? A gente tem aqui umas tuberosidades, chama tuberosidade massetérica. Se você colocar lá o dedo lá no laboratório, nessa parte da mandíbula, vai descobrir que tem uma porção escamosa. Mas na mandíbula a gente não vai chamar de escamosa, é de tuberoside. Insere o músculo massetérico, que é o músculo da mastigação, faz parte da nossa mastigação. Ok? Importante essa foto, era isso. Vira agora a mandíbula para o lado de dentro, e agora a gente vai estudar as partes mais importantes. Se já tomaram anestesia no dentista, e vocês já perderam toda a sensibilidade do lábio, desde lá de trás até na frente, quem nunca tomou essa anestesia? Eu já. Todo mundo? Eu nunca tomei anestesia. Eu não, Nunca de perder tomou, a sensibilidade do lábio. Perdeu a sensibilidade do lábio? Não, eu não perdi a sensibilidade do lábio, só no local mesmo da onde foi a anestesia. Mas na parte de baixo, né? Você tá falando? Sim, na parte de baixo. Tá. Alguém já tomou e foi até lá na frente a anestesia? Ficou o lábio inteiro anestesiado? E a língua também, metade da língua só? Já tomei quando eu fui fazer uma cirurgia. Aí deu um choque assim e foi até o meio da boca, assim. Isso. Um choquinho. Isso. Aí Então, ficou tudo dormente. Eu vou explicar para vocês por que a gente anestesia bem aí. Olha só. No começo da aula, vamos lá. O osso da mandíbula é um osso forte. É um osso que não tem buraco. É um osso que não tem fraqueza. Pensa numa fortaleza. É esse osso aí. Só tem uma abertura que a gente consegue pegar o nervo, que é o forame mandibular, que é esse foramezinho aqui, ó. Tá vendo aí na seta aí que eu tô fazendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Todo mundo tá conseguindo enxergar aqui, gente? Sim. Eu tô com o celular aqui acompanhando vocês para ver se tá certinho. É isso aí mesmo. Aí, aqui entra o nervo. Tá? Aqui em cima tem uma língula. Se alguém teve curiosidade no laboratório, viu, né? Essa língula aqui, porque o pessoal me perguntou. Professor, o que é essa espinha aqui, né? O que é esse pontiagudo? Chama língula da mandíbula. E aqui é o forame mandibular. É a abertura do canal mandibular. É onde o nervo alveolar inferior entra. É justamente aí que a gente faz essa anestesia que vocês travam um lado inteiro. Quando o dentista anestesia lá atrás, pega lá na frente, é aí que a gente pegou. Por isso que pega lá na frente, porque é um nervo só. Pega justamente na entrada da mandíbula. É a única chance real que a gente tem de anestesiar a mandíbula. Vocês vão treinar isso a exaustão lá quando chegar no 6º semestre, um no outro.
Por isso que já escolham bem o trio de vocês, a dupla de vocês, para vocês chegarem lá no sexto semestre e praticarem um no outro. É justamente também aonde dá os maiores erros de anestesia. As pessoas não conseguem enxergar isso na boca. Claro, não está o osso, né? A pessoa está com tecido recobrindo, você vai ter que acertar isso. E tem algumas estruturas na boca que a gente consegue ir por aproximação, tá? Que é a prega pterygomandibular. Vocês vão estudar isso lá em musculatura. Mas, por enquanto, serve para vocês aqui. A entrada do canal mandibular é exatamente aqui no forame mandibular e percorre até lá na frente a mandíbula. Só que ele percorre, gente, até onde? Até o forame mentual. Forame mentual, falei para vocês, é esse buraquinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo o forame mentual. Olha só, tem um de cada lado. Então ele entra na mandíbula lá atrás, no canal mandibular, e percorre até o forame mentual. Pô, professor, saiu na frente, por que que muda de nome? Porque, realmente, o anatomista não tem o que fazer. Podia falar ainda que era o nervo alveolar inferior, porque é o mesmo nervo. Só que ele entra aqui como nervo alveolar inferior, sai no forame mentual e chama nervo mentual, ou nervo mentoniano, tá? Então ele muda de novo nome porque ele sai lá no forame mentoniano. Assim acontece com o nervo, vocês vão ver lá no esfenopalatino também, quando eu conversar com vocês sobre nervo na maxila. Então, é o mesmo nervo. Então, por isso que quando o dentista anestesia aqui, pega toda a região da mandíbula. Perfeito? Quando a gente vê também abaixo da língula, abaixo do forame mandibular, a gente vê um traço. Esse traço é sulco milioide. A linha milioide fica bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo bem o traçado aqui, ó, para vocês. Essa é a linha milioide. O sulco milioide é este, tá? Aí é pegadinha, viu, gente? Abre o olho aí, ó. Sulco milioide, linha milioidea, ou linha milioide. Diferente, né? Aqui tá aquelas duas fóveas, submandibular e sublingual. Olha só a depressão. Tem uma depressão aqui, ó. É um buraquinho, né? Uma depressãozinha dos dois lados aqui, ó. Submandibular e sublingual. E as tuberosidades pterigoides. Aí, tudo que é tuberosidade, gente, é aspereza. É onde fixa músculos. Mais um músculo para vocês aí. Músculos pterigoideos, tá? Tuberosidade pterigoidea. É aonde incide o músculo pterigoide medial. Importantíssimo para a mastigação. Nós temos 4. Já falamos de 2 hoje, hein? Massetérico e o segundo agora. Pterigoide medial. Ele é responsável também pela nossa mastigação. Músculos da mastigação, gente. Vai anotando aí, hein? Informação em cima de informação hoje. E aí, uma foto por dentro, para vocês verem com grande aumento, né? A língula, que o pessoal se corta, né? Lá no laboratório, porque não toma cuidado, porque é bem pontiagudo mesmo, essa língula, tá? Aqui entramos o forame da mandíbula, onde entra o nervo alveolar inferior, sulco milioideu, linha milioide, que aqui não dá para ver, mas aqui está a linha milioide, e aqui a fóvea submandibular, e lá na frente a fóvea sublingual. Tuberosidades, ramo, processo condilar. Aqui, do processo condilar para o processo coronoide, isso aqui chama incisura da mandíbula. É uma cela, forma o U. Isso aqui chama incisura. E aí forma o processo coronoide. Gente, fácil isso aqui. Se eu colocar essa foto na prova, vocês matam fácil. Não tem como errar isso aqui, né? Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Uma foto ampliada, aí do crânio seco. Aí a gente tem aí forame. Aí a gente tem a nossa linha milioidea. Desculpa, sulco milioideu.
a língula, que é aquela parte onde o pessoal gosta de se cortar bastante, fossa submandibular, a rugosidade, né, pterigoideia, porque aqui se incide o músculo pterigoide lateral, côndilo, incisura, coronoide, e aí nós temos algumas estruturas de cima agora, tá? Crista temporal. Professor, crista temporal. Por que tá chamando crista temporal aí? Alguém arrisca? Que não tem nada a ver com temporal. Você mesmo falou, professor, na prova, que não tem nem o osso que encosta no temporal, a não ser o condilar. Que porcaria é essa agora, professor? Que é isso, crista temporal? Alguém arrisca? Vamos lá, gente. Quem dá mais? Por que chama crista temporal aqui? O músculo temporal tem a inserção nessa região. Quando você abre e fecha a boca, a lateral do rosto de vocês mexe. Esse é o músculo temporal. E ele incide exatamente aí. É outro músculo que faz parte da nossa mastigação. Tá? Crista temporal. Fosseta, que aí a gente vai entrando nos dentes. Para quem vai para o ramo da cirurgia, é exatamente aqui onde a gente faz as ortognáticas, né? Onde faz o traço da ortognática. Súculo milioideu e o trígono retromolar. Por que trígono retromolar? Porque ele forma um triângulo. E é exatamente atrás do terceiro molar. Aí fecha, ó, o triângulo. Forma um triangulinho e fecha. Aí forma a nossa crista temporal. E vai para o processo coronoide. Então, gente, não tem nada a ver com osso aqui, tá? A crista temporal tem a ver com músculo, por isso que chama crista temporal. Aí o músculo vem da lateral do nosso crânio, do osso temporal, para a região de mandíbula. Vem lá de cima para conseguir puxar esse monstro aí, essa mandíbula, essa armadura para cima. É isso mesmo, gente, é pesado isso daí. É pesado no crânio mesmo a mandíbula. Precisa de muito músculo. Falando de bordas, né? A gente tem a borda posterior. Borda posterior forma o ângulo inferior com a mandíbula. Então, essa parte aqui é a borda posterior, todinha. Isso, borda. Ok, gente? E borda anterior, a gente tem essa borda anterior. São duas bordas. Okay. Opa! Fiz besteira aqui. Aí. Borda posterior e borda anterior. Por que eu estou falando de borda, gente? A gente vai falar de zonas de resistência. Então, guardem essa informação dessas bordas, anterior e posterior. Isso tudo está no slide, não vou ficar falando item por item, porque está também lá no AVA. Vocês têm que estudar isso. Obviamente, eu estou só colocando aí os tópicos para vocês. Bom, borda superior, aí é na parte alveolar. A gente tem aqui, vamos lá. A crista temporal, e não esqueçam que a parte interna, a gente vê a crista temporal. A fossa retromolar, que é onde atrás do seu terceiro molar. Aquele triangulinho, a gente tem a fossa retromolar. E aí a gente tem o processo condilar e o processo coronoide. Então, tudo vai lá para cima, gente. Olha lá, o processo lá atrás é o condilar e aqui na ponta o coronoide. Então, a gente tem as diferenças aqui, ó, condilar e coronoide. Vamos explicar nessa foto aqui. Olha só, a parte de dentro aqui, ó. Tô aqui nessa parte de dentro. Aqui, ó, a crista temporal, aqui na parte de dentro, tá? E bem aqui, ó, a fossa retromolar, bem atrás do terceiro molar, ok? Perfeito? Mais uma vez, para chegar agora, falando todas as partes da mandíbula, agora fica mais fácil, né? Processo coronoide, côndilo, ramo, ângulo, corpo, parassínfise e sínfise, e a parte dentoalveolar. Ok? Então, esses processos, todos eles conectados, formam uma junção. A mandíbula é feita de junções. Essas junções é desses ossos aqui que eu coloquei para vocês. Ok? Aí, cada parte da mandíbula tem uma diferença, tem uma característica, né? Que nem eu falei para vocês, tem a parte petrosa, tem lá dentro a linha milioideia, tem a parte da língula, tem o canal mandibular, processo coronoide, condilar e coronoide, e cada parte da mandíbula tem uma característica diferente para vocês pensarem aí.
Eu vou chegar até a parte mandibular, eu vou dar um intervalinho de 10 minutos, porque é muita coisa hoje, mas eu dou um intervalinho para vocês tomarem uma água e ir no banheiro. Bom, canal mandibular, vamos falar só dele agora, porque ele é tão importante para a gente, mas tão importante para anestesia e para a gente estudar nervo, que eu dedico alguns slides para ele, tá? O canal mandibular, ele fica ali no corpo, né? Aqui é o corpo da mandíbula, toda essa região aqui é o corpo. O que passa nele? Além do nervo alveolar, passa vaso sanguíneo também. Por isso que, às vezes, quando o cirurgião está fazendo, eu vou ter um filme desses aí para vocês hoje, do nervo alveolar inferior, vou mostrar para vocês um vídeo meu, que mostra exatamente o nervo alveolar inferior. Mas não tá a artéria alveolar. Mas ali existem vasos sanguíneos e sangra pra caramba, tá? Então entra também a irrigação, entra também vaso sanguíneo aí para dentro, tá ok? Bom, deixa eu passar aqui mais um. Quando ele percorre lá de trás até na frente, que nem eu falei para vocês, ele sai no forame mentual. Aqui na frente, quando ele sai no canal mentual, ele muda de nome, tá? Aqui chama nervo mentual, nervo mentoniano, e aí ele tem essa projeção anterior. Ele entra lá por trás e sai aqui na frente, mas é o mesmo nervo. Notem, olha só o nervo como liga todos os dentes, gente, olha isso. Todas as raízes, o nervo, ele entra para dentro do dente. Por isso que é muito comum um paciente chegar no consultório e falar: doutor, eu tô com uma dor embaixo que eu não sei de onde vem. Eu não sei se é um dente da frente ou de trás. Por quê? Porque o nervo é o mesmo. A algesia, a dor, a hipoalgesia que ele está sentindo é inerente a qualquer dente. Por isso que vocês vão aprender a fazer testes vitais em endodontia, em canais. Vocês vão testar o dente. Por quê? Porque engana. E ainda mais se o paciente tomou alguma medicação prévia, engana mais ainda. O paciente chega para mim e fala assim: doutor, eu tô com uma dor que eu não sei se é em cima ou embaixo. Com certeza, a experiência, né? A gente lá vai, pela experiência que a gente tem, pela mochila que a gente tem, a mala que a gente já carrega, a gente sabe que é provavelmente embaixo. Eu já nem vou em cima. Quando o paciente vem com essa algesia, eu já falo assim: algesia que eu tô falando é dor, tá, gente? Quando ele vem com essa algesia, eu já falo para ele: pode abrir, eu já nem vou em cima, eu já sei que é embaixo. Porque a confusão é por conta do nervo ser único. Superior, vocês vão ver que tem vários nervos. Só na mandíbula que a gente tem esse aqui, tá? Que entra para dentro, para pegar os dentes, tá? Ele entra pros dentes, ok? Na frente, e os incisivos, professor? Os incisivos centrais. Olha só essa foto de baixo. Quando sai nos incisivos aqui no mentoniano, ele se liga nos incisivos. Olha só que legal. Ele distribui do lado direito e do lado esquerdo. Por isso que quando a gente anestesia, gente, o paciente sente sensibilidade até o meio da mandíbula. Do meio para lá, é como se não tivesse anestesiado nada. Só anestesia até o número 11, até esse dente, desculpa, número 41 aqui no caso, né? Do outro lado, tem nada a ver. Então, o lado direito é aqui, o lado esquerdo é para lá. Se você quiser fazer uma restauração, fazer um canal nesse dente aqui, você tem que anestesiar o lado esquerdo. Se você anestesiar o lado direito, não acontece nada. Por isso, vocês vão ter essa aula de nervos comigo aí para vocês entenderem, ok? Bom, vou passar aqui esse slide. Aí, mais uma foto para vocês verem na radiografia como dá para ver. Vou direto aqui nessa radiografia panorâmica. Tá vendo dois tubinhos, um mais inferior e um mais superior? Dois traçados? Não parece um tubo? Esse é o canal mandibular. Dá para ver direitinho numa radiografia panorâmica. E aqui, essa bolinha é o forame mandibular. E aqui na frente é o forame mentual. Dá para ver. Outro dia, isso aqui, gente, forame mentual, não vou falar que é comum, mas vamos dizer que na base de uns 30%, 40% dos dentistas erram diagnósticos por confundir
forame mentual com lesão apical, lesão de dente. Tem nada a ver. Isso aqui é saída de nervo. Tá na raiz lá? Não tá, gente. Mas se, às vezes, se aproximar, o cirurgião dentista erra. Tá? Então tem que tomar cuidado. Aqui tem uma bolinha, uma de cada lado. É simétrico. Uma do lado esquerdo e uma aqui do lado direito. Essas bolinhas é o forame mentual. Guardem isso para da vida de vocês, porque erra demais diagnóstico. Oi? Posso fazer uma pergunta? Deve. Me perdoe, hoje é minha primeira aula, que eu entrei no meio do semestre. Quem tá falando? E é a Daniele. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo. E eu só queria, eu acho que o professor já deve ter falado isso para os alunos, mas o que é um forame? O forame, vamos lá. O forame você tem uma entrada, tá? Ou se não, um buraquinho onde você passa alguma coisa em uma estrutura importante. Ou é uma artéria, ou um nervo, ou uma veia. Isso tudo chama forame. É uma entrada. Um buraquinho. Perfeito, obrigada. Nada, imagina. Ô, Daniela, Hum. você já está com acesso ao AVA? Ainda não. Eu estava bem assim apavorada hoje, porque já faz 3 dias que eu fiz a minha matrícula e ainda não estou com acesso. Estou um pouco desesperada, estou tentando manter a paciência, mas eles me disseram que amanhã, até o final da tarde, eu já vou ter acesso. Aí é onde eu vou começar a assistir todas as aulas. Se for amanhã, fantástico, porque às vezes até mais. Ai, Mas- Jesus. Mas se for amanhã, porque amanhã a gente está em semana de provas, né? E o portal ele fica. Ainda estamos em semana de prova, né? O Guarulhos já fez a prova. Nem Porém, professor tem acesso ao AVA. não, eu tô tendo, só que como eu sou de outra unidade também, a minha não bloqueou, mas o pessoal de Guarulhos todo tá bloqueado. Eu fiquei sabendo disso também Não hoje. tem nota de ninguém. Mas a nota de vocês eu já coloquei. Eu vi. A nota de vocês já coloquei. Porque eu entro por outro portal, eu entro pelo portal de Osasco, então eu consigo ter acesso ao de Guarulhos. Para mim é tranquilo, mas para o pessoal que só dá aula em Guarulhos, tá tudo bloqueado mesmo. Eu fiquei sabendo hoje isso. É desesperador mesmo. Ainda mais para quem entrou na metade do semestre, tá bem corrido. Então, mas dá para chegar lá. Isso aí tudo tá nas aulas, tá? Esse forame, fólvia, tá tudo nas aulas aí. Perfeito, professor. Muito obrigada. Tá lá. Não. Ok? O nervo vem lá do nosso nervo trigêmeo. Depois a gente vai ter uma aula só de trigêmeo, que acho que é a 8ª ou 9ª aula, se não me engano, de nervo trigêmeo. É um ramo do trigêmeo, percorre toda ali a parte da mandíbula, o canal mandibular, e sai na frente no forame mentual, tá? Aqui é um traço. Por isso que a gente sai daqui, desse canal mandibular, e às vezes vem essa radiografia também para a gente. Na verdade, isso daqui é uma topografia que a gente pede para saber onde vai colocar um possível implante. Só que no caso, gente, o que tem aqui? Um siso. O danado do siso está dormindo em berço esplêndido, caído, horizontal, e tem que ser removido. Para que se pede uma radiografia dessa? Por que o técnico fez um traçado aqui? Porque justamente a gente precisa saber aonde está a relação do dente com o nervo. Porque se a gente for muito para trás aqui, a gente pode pegar o nervo. E como esse nervo é extremamente importante, a gente pode deixar esse paciente parestésico. Ou seja, perde tanto motricidade como sensibilidade desse nervo. Vocês vão estudar comigo também isso, que o nervo mandibular ele é responsável por movimento e sensibilidade. E aí você está condenado a um processo. Por isso que a gente pede uma tomografia e uma topografia quando vai fazer uma extração de siso deste quilate. Aqui. Bom, ninguém tem dúvida? Vamos fazer o seguinte, antes de a gente entrar em mandíbula, aliás, em zonas de resistência,
Vamos fazer um intervalinho, no máximo 10 minutos, para a gente retomar, porque agora a parte é rapidinho, né? Tem mais uns 20 slides aí, 15 slides, mas a maioria deles agora é foto. Então, e tem uns vídeos bacanas também no final da aula. Vamos dar um tempinho agora de 10 minutinhos, são 8h50. Desculpa, 8h40. 8h50 a gente volta e conclui a aula, e aí eu vou dar uns avisos para a semana que vem. Perfeito? Todo mundo de acordo aí, gente? Beleza, professor. Beleza. Beleza, então vamos lá, gente. 10 minutinhos já chamo vocês aqui.
Vamos lá, pessoal, vou continuar. Para terminar aí, chave de ouro, a gente vai falar sobre as zonas de resistências da mandíbula, tá? Bom, como eu falei para vocês, a mandíbula ela foi feita para formar um escudo, uma muralha, a zona de uma mandíbula, porém é uma matéria também inerente ao primeiro semestre, onde se fala de cabeça e pescoço. As 4 regiões, as 4 zonas de resistência que a gente tem é a basilar, mento, trajetórias alveolares e trajetória temporal. Então, basilar, tá? Mento e trajetórias alveolares. Aqui, alveolares. Todas essas pontinhas aqui são em direção ao dente, por isso que chama alveolar, tá? Em contato com o osso alveolar, onde o osso do dente, onde o dente se instala. E a gente tem aqui a trajetória temporal, que é onde o músculo temporal incide, tá ok? Mento, vamos falar aí separadamente. Lembra que eu falei para vocês das nossas 2 protuberâncias e da sínfise? Essa região aqui, esse triângulo, forma uma região de extrema resistência da mandíbula, tá? É uma região mais proeminente da mandíbula, é uma região onde tem músculos inseridos, principalmente os pterygoides mediais, e também, a região dos músculos do genioglossos, e aí a gente tem uma zona de resistência para a região anterior. Então, qualquer impacto que a gente tenha nessa região, ele é absorvido. Essas corticais, ou seja, essa parte que a gente enxerga, ela é muito espessa e muito dura. Vocês vão ver, eu pus um exemplo aqui hoje de uma cirurgia que eu fiz de implante nessa região aqui, pra vocês verem como é difícil perfurar essa região para colocar implante. E como é difícil extrair um dente nessa região também. Às vezes os dentes de tão inseridos, tão forte que essa região quebram, e a gente às vezes tem que desgastar o osso para tirar o dente daí da frente. Então é uma região de extrema resistência, tá? A borda, né? Trajetória basilar, que é a base da mandíbula. A base, ela é muito forte também. É uma parte onde a gente tem muito impacto. Quando a gente deita, a primeira parte do rosto que toca no travesseiro é a base da mandíbula. Quando a gente anda, às vezes a gente não enxerga, hoje em dia o pessoal anda tudo com o celular na mão, esquece de olhar onde está. A primeira parte que você bate é a parte lateral do rosto e pega a base da mandíbula. Às vezes você bate num poste, numa pessoa e pega essa parte lateral que é a base. Então não quebra tão fácil, porque é uma zona de resistência. Então ela anula forças, tá? Distribui. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é que ela distribui nesse longo eixo. Então bateu aqui, distribui para frente. Bateu aqui, distribui lá para trás. Acontece a mesma coisa no mento. Bateu nessa região todinha, distribui, tá? Então ela dissipa a força, ok? Isso daí é fantástico. Imagina, você bater uma região e ela dissipar, é aquele princípio que eu falei no começo para vocês. O osso da mandíbula é um osso resiliente, ou seja, ele absorve impacto, tá ok? Linha oblíqua é uma linha que começa lá na fossa, tá? Na fóvea sublingual, percorre toda a linha milioideia e acaba lá no côndilo. Então, gente, quando você tem um trauma muito severo nessa trajetória alveolar, você pode ter um traumatismo muito forte e aí você não tem a origem lá no côndilo, mas é aqui. O impacto foi aqui, às vezes fratura o côndilo, tá? Então, a gente, às vezes, quando vai atender um paciente fraturado, às vezes um paciente que acabou de ter um acidente de moto ou automobilístico, primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa,
se ele estiver acordado, como foi esse impacto? Se foi de frente, se foi de baixo para cima, se ele caiu no asfalto com a mão na frente, para dissipar a força. A gente sempre pergunta, por quê? Porque uma fratura no côndilo somente pode indicar que ele bateu a parte da frente da mandíbula, porque isso aqui dissipa a força. Tá? Impressionante como acontece quando o paciente, quando o polifraturado bate o mento, bate o queixo no asfalto e quebra o côndilo. Mas como quebrou o côndilo? Por causa do impacto que ele é distribuído até o côndilo. Acontece também por fora, tá? Tanto por dentro como por fora, essa linha, tá? Essa trajetória alveolar, ela é muito também dissipante. Ela distribui toda a carga nesse longo eixo, perfeito? É bem igual a basilar, né? A basilar também. Então, o paciente pode ter um impacto aqui na parte anterior, na protuberância mental, perto do mentoniano, e quebrar o côndilo também. É comum acontecer isso também. Mas tem que ser um impacto muito forte, tá? Para acontecer isso. Ou quebra o ângulo, tá? Ou quebra o ramo, tá? Quebra o corpo da mandíbula. São fraturas que são inerentes a esse impacto, bem na base da mandíbula. Perfeito? E para fechar a zona de resistência, a gente tem a zona temporal, que é onde incide o nosso músculo temporal. Ela é distribuída ali naquela linha temporal. A gente tem aqui a parte do trígono retromolar, tanto na parte externa da mandíbula, como na parte interna da mandíbula, tá? Aqui na crista temporal. Quando tem essa divisão, quando a gente tem um impacto nessa região, que é muito difícil ter um impacto só nessa região, você tem comumente a fratura de processo coronoide. É muito difícil ter uma fratura aí. Só tem uma situação que a gente vê muito recorrente, inclusive, que há muita fratura nessa região. Alguém arrisca? Alguém arrisca falar qual que é o procedimento? Vale tudo? Não. Qual o procedimento odontológico que a gente tem que comumente a gente apresenta fratura nessa região? Alguém sabe? Extração de siso. Extração do siso. É isso aí. O siso, aqui atrás, quando o dentista lá, inexperiente, ou às vezes errou a técnica, faz força fora do normal nessa região, além dele fraturar o ângulo, porque o siso está aqui, ó. O cara faz força aqui, fratura o ângulo, ele fratura também o processo coronoide. É batata. Você pergunta para o cirurgião, o que você estava fazendo? Ah, estava fazendo o siso. Fraturou tanto o ângulo como o coronoide. Já na época da residência, a gente pegava isso quase todo dia. Todo dia tinha uma fratura de processo coronoide e de ângulo de mandíbula, porque o cara fazia força demais nessa região e quebrava. Vocês vão aprender isso, que não é para fazer força. É técnica. E como a gente usa técnica, a gente usa recursos técnicos, como tirar o osso. A gente sabe que a osteotomia é muito bem-vinda nessa região. Então, a gente tem que tirar o osso de cima do dente e aí você tira ele. Mas para isso, para chegar nisso, a gente tem que estudar todas as estruturas importantes da região. Tem músculo, agora vocês estão sabendo que tem osso e tem nervo aí também. Logo, logo a gente vai saber quais nervos passam aí. As zonas de fragilidade, tá? Então, aí a gente estava falando até agora de resistência e agora de fragilidade. No começo da aula eu falei para vocês que eu não ia estragar a surpresa, mas onde um boxeador mira para nocautear o adversário? É na ponta do queixo, tá? Na ponta do queixo, olha só, 22% dos impactos que acontecem em região anterior, você tem fratura da região anterior, de canino a canino. Essa região da frente, ela fratura exatamente como está na foto. Ela é programada para fraturar desse jeitão que está aí. A mandíbula só fratura assim. Por isso, gente, existem placas pré-fabricadas para isso. Senão, como é que a gente conseguiria prever uma fratura que não é muito comum nessa região? Porque a gente trabalha com o número de placas já, de placas que eu digo, placas para você juntar uma mandíbula, né, para você unir de novo uma mandíbula, já pré-existentes. É claro que se o cara tiver um politraumatismo craniano
um politraumatismo crânioencefálico, o cara provavelmente está muito próximo de um óbito, né? Mas um trauma um pouco menor, a gente vai conseguir recuperar o paciente, e é exatamente onde quebra. Então, o boxeador, ele vai aonde, gente? Na ponta do queixo. Por isso que a nossa guarda, quando o boxeador... Eu fiz Muay Thai, mas é a mesma coisa, né? Quando a gente faz a guarda, a ponta do queixo é a ponta mais protegida da cabeça inteira. Você pode tomar murro até na testa, no nariz do cara, mas na ponta do queixo não pode tomar soco. Se tomar soco, você nocauteia. Por quê? Quando você toma um soco na ponta do queixo, o que acontece? Vamos supor que esse soco venha daqui. Além de fraturar, tá? Aqui em cima tem o nosso querido côndilo, tá? O côndilo tá perto da onde, gente? Vamos lá na primeira foto da aula. O côndilo tá perto da onde? Do ouvido, do tímpano. Olha só onde está o côndilo. Quando você toma um soco aqui, o côndilo mexe, só que ele dá uma estilingada dentro do tímpano e a gente perde os sentidos. Por isso que chama nocaute, porque a gente desliga, apaga. O tímpano vibra numa tal frequência que a gente não aguenta. A gente desliga, que nem o pessoal fala na televisão. Desligou o disjuntor, o cara apaga, literalmente. E às vezes não fratura a ponta do queixo, mas só de sair o côndilo do lugar e voltar, ele exerce uma pressão no tímpano, perto do ouvido, que deixa a gente tonto e a gente acaba desmaiando. Por isso que chama nocaute. Agora vocês vão sair batendo em todo mundo na rua, né? É bem aí que acontece o nocaute, gente. Para quem não sabia, para quem já teve aula de boxe, de Muay Thai, e o professor não explicou isso para eles, na próxima aula, vocês expliquem isso para eles, tá? Que é exatamente aí que ocorre, mas não é porque o soco foi forte. Você pode tomar um soco de uma mulher, de uma menina, de uma criança. Você pode tomar um soco da potência que for, mas bem colocado ali, você desloca o côndilo, a hora que ele volta para o lugar, você desmaia. Entenderam agora como é que dá soco, gente? Ou não? A aula de anatomia também é autodefesa, gente. Preste atenção. Então, vamos lá. Aí, mais uma zona de fragilidade, que nem eu falei para vocês. Olha lá, o processo condilar, né? Também é uma região de fragilidade, onde... Por que a gente tem essa fratura aí? Porque é mais próximo do crânio. Então, é programado para quebrar aqui mesmo. Se você tem um impacto no queixo, lá na frente, lá na parte mental, essa parte não sobe para o crânio. Isso aqui quebra na hora. Olha só a fratura aqui, ó. Uma fratura bem comum. Tá? É uma zona de fragilidade também da mandíbula. Por ser um osso forte, gente, por ser um osso extremamente robusto, ele foi programado para isso, tá? E ele é programado para quebrar aí, para preservar o crânio. Porque se ele não tivesse essas zonas de resistência, se ele não tivesse essas zonas de fragilidade, esse osso entrava para dentro do cérebro, de tão forte que é esse osso. Então, se fez assim o ser humano. O ser humano existe essas zonas para se quebrar mesmo, tá? Aí tem as porcentagens, né? De cada parte, onde tem maior número de fraturas aí. Vocês vão lendo, é bem interessante esses gráficos aqui. Uma fratura que é comum também aqui no ramo, né? Desculpa, no ângulo da mandíbula, bem no corpo, a gente tem ali, ó, siso. Olha lá. O cara foi tentar tirar o siso, fez força, pau, quebrou. Gente, isso daqui acontece todo dia. É que eu não trabalho mais na residência, não sou mais do SUS. Mas, quando eu estava lá, chegava 3, 4, 5, às vezes até 7 pacientes por semana com fratura de ramo, fratura de ângulo. Então, é muito comum, gente. O pessoal exerce muita força nessa região. E ainda para complicar, o que a gente tem aqui? Uma masseter. Uma masseter, que eu falei para vocês, pega nessa parte da protuberância, aqui nessa rugosidade, e aí faz um efeito já para você, ajuda a fraturar. E quando fratura, gente, é uma coisa horrível, porque isso aqui sobe. O cara fica torto na hora, tá? E é difícil pra caramba para descer isso aqui no lugar.
tem que chamar ajudante para você conseguir puxar isso para baixo e alguém segura para a gente conseguir parafusar a mandíbula de novo no lugar. É uma força fora do normal. O paciente anestesiado, anestesia geral, e para colocar no lugar é uma força fora do normal. Olha só o traço de fratura aqui. Acontece muito, viu, gente? Toda semana o aluno manda para mim. Professor, eu fraturei a mandíbula. Toda semana, gente. Algum cidadão consegue fraturar a mandíbula de... E isso é digno de processo, viu, gente? Quando você faz uma fratura num paciente, promove uma fratura numa extração de dente, é digno de processo, sim, tá? Então, pensa comigo agora, gente. Se a gente tem umas zonas de fratura bem nessas regiões, onde tem muito, olha só, 24, 16, 22%. Por quê, professor? Por que essa região é tão facilmente fraturado? Porque tem os dentes. Dente não é osso. Dente não segura osso no lugar. Se você contar que cada dente tem um buraco, você já tem uma fragilidade da mandíbula aí. Então pensa nisso, olha só. Se você fosse osso inteiro, sem dente, sem nada, você tinha uma zona de resistência. Mas a gente não nasce, a gente nasce com dente. Então, cada dente nosso representa um buraco, representa uma fragilidade. Por isso que nas regiões onde tem dentes, é as regiões onde tem mais fraturas. Com exceção ao côndilo. Côndilo também existe muita fratura. Por quê? Por causa da zona de resistência, que onde bate mais é o queixo, é o mento, e transmite lá para o côndilo. Tá? Então, o côndilo também fratura em virtude dos impactos anteriores. Mas a região de dentes é a região onde tem maior número de fraturas. Processo alveolar, gente. É essa parte do processo alveolar onde ocorre maior fragilidade da nossa mandíbula. Perfeito? Vamos encerrando a aula agora com a nossa parte dental. E agora vamos só falar de fotos, né? Aqui, fiz um corte na mandíbula e aqui a cortical. O que é cortical, gente? É essa parte espessa. Lá na calota craniana, a gente falava que era díploe. Lembra? A espessura da calota craniana chamava díploe. Na mandíbula, a gente chama de cortical. A cortical que está em contato com a bochecha chama cortical vestibular. A cortical que está em contato com a língua chama cortical lingual. Isso tudo é para a gente localizar. Está na parte vestibular, é a parte de fora, é a parte em contato com os tecidos mole, né? Contato com os lábios. Parte lingual é a parte de dentro da mandíbula, perfeito? Então, a parte de fora, parte da bochecha, parte vestibular, parte de dentro, parte lingual. No meio, osso esponjoso, tá? É o trabeculado ósseo. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Isso aqui é trabeculado ósseo, tá? Aqui no meio, a gente tem os septos. Septos intra-alveolares. Quando a gente tem um dente com mais de uma raiz, no meio chama septo. Aqui, septo intra-alveolar. Aqui, septo intra-alveolar. Tá, gente? Tudo entre dentes e raízes chamam septos. Ok? Tudo, o complexo todo, onde a gente tem o osso e o dente, chama alvéolo dental. É onde nasce o dente, onde fica o dente. Isso chama alvéolo. Na maxila também existem os alvéolos, tá? Só que na maxila, como vocês estavam com muito osso para estudar, eu não falei isso para vocês não se confundirem. Agora eu estou falando de mandíbula. Existe também na maxila. Mas como lá tinha muita coisa, eu transferi isso para a mandíbula para falar nessa aula. Então, o complexo todo é alvéolo. Entre os dentes, a gente tem os septos intra-alveolares. Ok, gente? E a cortical, que nem eu falei para vocês antes aí. Oi? Alguém chamou aí? Acho que não, né? Aqui mais uma vez, aquela porcentagem das fraturas. Notem, né? Olha só, 22%, 16%, 24%, tudo onde tem dente. Processo alveolar aqui todinho aqui, ó. E
o côndilo, porque a gente tem aquela zona ali de fragilidade quando bate a nossa região anterior, quando você tem um trauma importante nessa região, tá? Aí do nervo, a gente tem que ter essa noção de que quando você entra no canal mandibular, o nervo ele é interno, você não consegue ver esse nervo, ele fica escondido dentro da mandíbula, ele simplesmente acolhe esse nervo, só vai ter a saída lá no forame mentual para você pegar os dentes anteriores, tá? Então esse nervo é muito bem protegido pela mandíbula, ele é importantíssimo, senão não teria função essa proteção. Olha só que legal essa radiografia, a radiografia de um paciente de centro cirúrgico meu. Ele tinha várias desostoses, era um paciente que era sindrômico, era um paciente que já tinha um certo problema ósseo no corpo, sistêmico, e ele acabou tendo esses molares retidos, pré-molares, etc, né? Esse paciente aqui, eu trouxe essa radiografia para vocês verem como dá para ver o canal mandibular direitinho. Olha só. E aqui a saída do mentual. Canal mandibular e a saída do mentual. Gente, o canal mentual ele é muito entre o primeiro e o segundo pré-molar. Por isso que nessas regiões a gente evita de fazer incisão quando vai fazer cirurgia. Ou a gente faz para trás do segundo pré-molar ou para frente do canino, porque você tem um risco de pegar o canal mandibular e pode ter problema de parestesia nesse paciente. A gente foge dessas regiões, tá? Para você não pegar, porque é exatamente aqui onde sai o canal mandibular. Desculpa, o nervo mentoniano, tá? Olha a foto que legal. Cortical óssea. Cortical óssea. Tecido no meio da mandíbula é isso aqui. Esponjoso, trabeculado ósseo, tá? E aqui a raiz do dente. Ok? Olha que engraçado. Isso aqui tudo é o alvéolo. Essa parte aqui é o septo, tá? Entre dentes, né? Isso aqui é septo, isso aqui é septo. O complexo todo, alvéolo. Perfeito? Radiograficamente, a gente consegue fazer também, a gente quer essa região, pede lá para o radiologista fazer, exatamente por quê? Porque eu quero colocar 2 implantes, quero colocar aqui nessa região 2 implantes. E aí vem recortado exatamente um corte coronal dessas regiões. Aí você vem mensurado a distância da parte alveolar, processo alveolar, com o nosso canal mandibular. A distância vem certinha. Aqui eu não consigo enxergar direito, mas é 14 ponto alguma coisa. Essa distância da processo alveolar até o canal mandibular são 14 milímetros. Quase 1,5 centímetros. Dá para pôr um belo do implante aí. Tá? E essa parte posterior, né? A parte aqui no corte é o número 40 e 30 e pouco, né? Se não me engano, aqui já dá uma outra situação para o cirurgião dentista. Notem só agora, eu vou ver se vocês conseguem enxergar essa cirurgia na região anterior. O paciente tinha mobilidade muito grande nessa região anterior, do 31 e 41, precisou fazer a exodontia desses elementos. Notem como eu faço força para fazer os implantes depois. Espera aí que vai rodar, tá, gente? É só um minutinho aí, que demora um pouquinho.
Aí você vê a exposição, né, do tecido ósseo, a gente faz uma incisão para lá do lateral e para cá do outro lateral, tá? Só para expor aí a parte óssea desse dente aí. Vou pegar aqui outro slide. Agora é a parte do implante. Notem a força. Essa parte afiada. Olha, não tem. Vamos lá. Vocês veem como é difícil. Essa fresa é muito afiada, gente. É muito. Ela corta mesmo, ela pega o osso, faz a osteotomia perfeita. Mais um para vocês verem a força dessa região aí, a resistência. A força extrair. Olha lá, broca. Olha. Tá lá, ó, 2 alvéolos já prontos para receber o implante. Mais um slide aqui. Aí já está a colocação dos implantes. Já tem um implante, já tem do lado do outro ali. Paciente aí que fez uma mentoplastia, a gente fez uma abertura, né, bem próxima ali do nosso pré-molar. E olha o que aparece aqui. Essa foto está aqui para mostrar o quê? O nosso nervo mentoniano, tá? Sai bem aqui na frente mesmo, bem na região de pré-molar, tá? Vou mostrar uma foto de frente para vocês enxergarem. Olha que legal. Olha que foto linda. Aqui é o canal mandibular, desculpa, o canal mentoniano, e aqui o nervo mentoniano. Olha que linda essa foto, gente. Essa foto é minha, não acho em livro nenhum. E aqui é todo o mento. As protuberâncias e a sínfise. Zona de resistência, o triangulinho aqui na frente. Tá? Aqui praticamente desnudou totalmente o mento do paciente. Esse paciente precisava avançar porque ele não tinha queixo. A gente faz um preview, né, um gabarito, para saber o quanto que a gente vai avançar. E esses aqui são os traçados, para a gente saber exatamente onde é o meio do rosto do paciente. Então, a gente faz uma linha bem no meio, uma linha perto no canino e outra linha no canino, para saber, na hora que recolocar, colocar na região certa. Porque senão o cara fica torto, né? Por isso que a gente tem que ter essas guias, chama guia isso daí. Aqui outra foto, né, para a gente ver, olha só onde está o nervo mentoniano. Estão vendo aqui, gente? Que legal. E aí a gente pôs a placa e avançou. A gente pega aquele mento, corta aqui no meio, faz uma fatia dele, abaixo do mentoniano, né, olha só. O mentoniano está preservado. O corte é feito abaixo e a gente avança. Olha essa foto lateral, que bacana que ficou. A gente avançou, colocou para frente o queixo dele, para ele ter mais estética. O paciente procura a gente para ter estética. Quem faz isso, gente, é o dentista. É o bucomaxilofacial, são vocês, tá? Para quem for seguir a carreira. Somos nós que fazemos isso. Não é um cirurgião plástico, não é um ortopedista, nada. Somos nós, tá? Essa placa é uma placa de avanço, de mento. Essa placa, acho que, se eu não me engano, deve ter aí uns 8 milímetros de avanço. E esse paciente ganhou queixo. Ele queria isso. O sonho dele era ter queixo, tá? E aqui, para acabar a aula de hoje, o nervo mentoniano, o nervo alveolar inferior. O siso enroscou bem nele. Dê uma olhada nisso. Tá ali o siso, olha lá, a raiz dele, onde ele tá? No nervo alveolar.
Isso é raro, gente. Isso aqui vocês não vão ver em nenhum lugar, tá? Isso aqui são fotos difíceis de encontrar. E isso daqui, gente, é a fratura que eu falei para vocês. O cara lá foi fazer o siso, um paciente lá, um dentista não sei da onde, né? Um colega nosso, fez força excessiva e fraturou. E aí a gente teve que abrir e colocar a placa, né? Infelizmente acontece muito disso daqui, que nem eu falei para vocês, isso aqui foi recentemente que a gente fez no paciente, foi tirar o siso e fraturou, a gente colocou a placa. Beleza, gente? Gostaram? Aticei um pouco aí o pessoal que gosta da cirurgia aí? Deu para emocionar um pouco aí? Bom. Gostaram? Beleza, gente. Então, semana que vem, vamos lá. Recados importantes para os representantes e também para vocês, meus alunos. Semana que vem nós não teremos aula. Vocês terão importante semana de palestras. Começa na segunda-feira e termina na sexta-feira. Então, a gente não vai ter aula teórica semana que vem e nem presencial. Vocês têm lá no AVA uma atividade, ok? Essa atividade, o Daniele, você que está aí entrando agora, não sei se ela está na aula, Daniele. Tô sim. Essa atividade, Daniela, é uma revisão de tudo que a gente deu até agora de osteologia. Certo. Importante você fazer essa revisão e vocês todos também têm que fazer essa revisão. Todos vocês, tá? Professor, como é que eu vou entregar isso? Essa atividade vocês vão fazer, não vamos entregar via e-mail. Vocês vão fazer escrito no computador, o que seja. Vocês vão fazer um trabalho. São acho que umas 20 ou 30 questões que eu pus lá. Se alguém já viu, tá lá na atividade, já na aula número... Se a gente está na oitava hoje, na aula número 9, que é a semana de palestras. Então, não é que não vai ter aula. Vocês vão ter palestras. Porém, eu passei essa atividade para vocês não esquecerem o querido professor de vocês. Então, semana E aí que... tem que entregar na sexta-feira, então. Não, vocês vão fazê-las e vão guardar. Uhum. Vocês vão guardar. No momento, se a gente voltar agora, esse semestre ainda, para presencial, aí vocês me entregam quando voltar presencial. Se não voltar, aí eu vou pegar as fotos, vocês me mandam as fotos do trabalho, ou o e-mail, depois, do trabalho realizado, para eu dar nota para vocês, ok? Então, gente, esse trabalho é de suma importância, porque, primeiro, vai fazer uma revisão de osteologia todinha e vale nota. Então, semana que vem, façam. Se não voltar, eu vou avisar vocês, olha, não vai voltar, aquele trabalhinho que a gente fez, me mandem por e-mail, tá? Eu aviso vocês na aula. Não se preocupem em me mandar por e-mail. Guardem com vocês. Façam à mão. Por quê? Porque eu quero que vocês fixem a matéria que foi dada hoje. Aliás, a matéria que foi dada até hoje, tá? De osteologia toda. Semana que vem, então, não temos aula. Na outra, voltamos para encerrar de vez osteologia, tá? Que a gente vai ter vômer, palatinos e canais, acho que nasais, e aí acabou. A gente vai entrar em músculo, artrologia, músculo e nervos. E aí a gente fecha o semestre. Alguma dúvida, gente? Nenhuma? Não. Então, beleza, gente. A sala já está no AVA. Estudem. Boa semana.